Bom dia, pessoal. Hoje estamos reunidos em um encontro que pretende divulgar os trabalhos que estão sendo feitos pelo grupo de pesquisa de projetos de máquinas e manutenção industrial do curso de Engenharia Mecânica do campus Guarapuava. Atualmente, dos 10 alunos que fazem parte deste grupo, 2 de mestrado, 3 de TCC2 e 5 de TCC1, que seria o projeto para trabalho de conclusão de curso. Hoje a gente vai apresentar alguns resultados parciais de 4 alunos de TCC1 e alguns comentários e resultados parciais também dos nossos alunos que se encontram em Portugal fazendo o mestrado. Então agora, na sequência, o aluno Kevin vai apresentar o trabalho de projeto de trabalho de conclusão de curso. Kevin, por favor, fique à vontade. Obrigado. Bom dia, meu nome é Kevin. O título do meu trabalho é Automatização de Análise de Eixo de Transmissão via Internet das Coisas utilizando o Raspberry Pi. A linha de pesquisa é de projeto de máquinas e manutenção industrial. Bom, os eixos são um dos elementos de máquina mais amplamente utilizados na engenharia mecânica, principalmente para a transmissão de potência e sustentação de outros elementos mecânicos. Porém, ocorre um problema nos eixos que são as falhas, que podem ser falhas estáticas ou falhas por fadiga. As falhas estáticas elas são simples de serem prevenidas, porque ocorrem quando o material atinge o seu limite de escoamento e assim se rompe. Porém, a falha por fadiga já é mais difícil de ser prevista, porque o material pode romper mesmo muito abaixo desse limite de escoamento, devido a esforços repetitivos. E para evitar as falhas por fadigas, que podem gerar muitos acidentes, são utilizados critérios de falha, que são cálculos que retornam um valor de diâmetro ou fator de segurança que irão evitar que ocorra essa falha por fadiga em um elemento. Porém, esses cálculos são muito demorados e são muitos procedimentos iterativos que são envolvidos, sendo muito ineficientes. E se o projetista quiser ver, por exemplo, a variação de alguns parâmetros, ele precisa refazer desde o início todos os cálculos para ver o que acontece com a variação desses parâmetros. E ainda com o agravante do desenvolvimento constante da internet das coisas e dos sistemas embarcados, que são impulsionados pela indústria 4.0, surgiu uma oportunidade de pesquisa para incorporar essas novas tecnologias no dia a dia de um engenheiro mecânico, buscando poupar tempo do projetista, auxiliar em sua tomada de decisões e possibilitar a comunicação entre diversos dispositivos diferentes. Então, o objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo de um sistema embarcado para realizar a análise por fadiga de eixo de transmissão, utilizando a internet das coisas, IoT, para realizar a inserção de dados no dispositivo Raspberry Pi, que funciona como o hardware do sistema embarcado. Um sistema embarcado ele basicamente é composto de hardwares e softwares de um computador e tem a função e exerce alguma função específica, nesse caso, fazer a análise por fadiga de eixos. E a internet das coisas é uma tecnologia que permite a comunicação de diferentes dispositivos. Então a ideia é incorporar isso para fazer a análise por fadiga de eixo de transmissão, e para isso é necessário conhecer parte da teoria clássica, que é relacionada às falhas mecânicas, e alguns outros tópicos que são importantes para o trabalho. O primeiro dele é a concentração de tensão, que basicamente as áreas de concentração de tensão são regiões em um eixo que são mais propensas à falha por fadiga devido ao acúmulo de tensões, em geral que tem algum desnível geométrico, como ressaltos, ou canais de chaveta, e essas regiões devem ser as primeiras a serem analisadas para realizar a análise de falha por fadiga, já que elas são mais propensas a se romperem. Quanto aos critérios de falha por fadiga, os mais utilizados são Soderberg e Goodman, e Asm e Gerber são menos utilizados por serem menos conservadores. O critério de Goodman ele necessita ser verificado com o critério de von Mises, pois ele não verifica a possibilidade de falha estática no primeiro ciclo. E o critério de Soderberg é o mais conservador de todos e ele previne todos os tipos de falha. A linguagem de programação que será utilizada no código desenvolvido será o Python, que é uma linguagem que vem crescendo muito nos últimos anos, muito conhecida e muito fácil de aprender também. O Django ele é um framework web que serve basicamente para facilitar o desenvolvimento de aplicações web, que será utilizado nesse trabalho também para evitar os problemas que são enfrentados ao desenvolver uma aplicação web, que eu irei explicar mais para frente. E o Raspberry Pi ele é um computador de placa única, basicamente é um mini computador de baixo custo e portátil, que ele servirá para, contendo o código em Python, para realizar toda essa análise.
E o protocolo de comunicação, ele é um conjunto de sintaxes e normas que possibilita que os diferentes objetos se comuniquem entre si e compartilhem informações. Então, o protocolo de comunicação possibilita essa ligação entre os diferentes dispositivos para essas aplicações de internet das coisas. E o protocolo de comunicação que será utilizado nesse trabalho será o protocolo MQTT, que é um protocolo leve e flexível, que é ideal para dispositivos pequenos e para diversas aplicações de IoT. Então, quanto aos aspectos metodológicos desse sistema, basicamente existem 4 pilares principais. O primeiro deles é a aplicação web, que é a parte que estará mais em contato com o usuário. Então, basicamente, o usuário irá digitar um site no navegador e nesse site será requisitado os dados de entrada, como os dados geométricos do eixo ou as tensões. O usuário digita esses dados e eles serão enviados posteriormente para o Raspberry Pi para efetuar os cálculos. O Raspberry Pi, ele funciona como o hardware desse sistema embarcado e ele que é responsável por fazer todo esse processamento de dados. Então ele contém o código desenvolvido em Python, recebe os dados de entrada e retorna os valores de saída. Nesse trabalho, o Raspberry Pi ele será emulado utilizando o QEMU, que é um emulador de código aberto que consegue emular o sistema operacional do Raspberry Pi, que é o Raspbian, no próprio Windows, sem necessitar de um Raspberry Pi em si. Então, um notebook separado contendo o emulador será utilizado, que irá funcionar da mesma forma que o Raspberry Pi. A planilha na nuvem, ela serve simplesmente para facilitar esse processo de troca de dados entre a aplicação web e o Raspberry Pi, já que é muito mais fácil você conseguir enviar os dados da aplicação web para uma planilha e depois simplesmente consultar essa planilha no código em Python, do que enviar diretamente da aplicação web para o Raspberry Pi. E por último, mas não menos importante, temos um broker MQTT, que ele basicamente é um servidor que faz a mediação de todas essas comunicações. Então esse servidor está conectado a diferentes clientes, que no caso são esses 3 clientes, e todos os dados são enviados primeiro para o servidor, que ele repassa esses dados para os outros clientes. E através de um protocolo de comunicação, no caso. O broker que será utilizado será o Mosquito, que é um broker de código aberto, que funciona muito bem para ser utilizado com o Raspberry Pi. Quanto às opções do usuário, o usuário poderá escolher obter o melhor fator de segurança possível, o melhor diâmetro possível, e nesses casos a escolha será sempre entre Goodman e Soderberg, que são os dois critérios mais conservadores, ou obter todos os fatores de segurança, todos os diâmetros, e nesse caso serão mostrados todos possíveis, ou então validar o fator de segurança e o diâmetro que foram fornecidos através de uma margem de erro. Então, o programa irá calcular o fator de segurança e o diâmetro, ver se os que foram fornecidos se enquadram nessa margem de erro. Se forem, ele irá validar esses valores, e se não forem, o programa dá uma sugestão para o usuário para aumentar o diâmetro, se possível, ou então mudar o material do eixo para pegar um material mais resistente, que seja mais resistente à falha por fadiga, para prevenir a falha por fadiga. O que foi feito até agora, no TCC1, basicamente foi a idealização inicial de todo o projeto. Foi realizada toda a fundamentação teórica necessária para colocar ele em prática, e foi delimitado o projeto de acordo com o que foi estudado na fundamentação teórica. Também foram definidos os aspectos metodológicos de como irá funcionar todo esse sistema, e parte do código já está feito, porque foi tomado como base o código de Carvalho Neto, de Almir Pires Carvalho Neto, que está disponível publicamente no GitHub para aprimoramentos e melhorias. No TCC2, espera-se que seja feito todo o desenvolvimento prático desse projeto, do sistema de comunicação como um todo, e finalizado o código com as coisas que serão incrementadas. Também será feito um estudo de caso para averiguar a funcionalidade desse código, e serão discutidos os resultados para ver se funcionou tudo da forma como era esperado. Será realizada também uma conclusão para discutir quais são os principais defeitos desse modelo que foi desenvolvido e dar sugestões de melhorias para trabalhos futuros. Algumas observações que foram realizadas também durante o TCC1 foram que durante a quarta revolução industrial, que também é conhecida como Indústria 4.0, existe uma tendência muito grande de utilizar a internet das coisas para conectar diversos dispositivos e sistemas embarcados na indústria. Então, é necessário que tenha uma adaptação da engenharia mecânica
para conseguir aliar toda essa teoria clássica que nós vemos no curso com as tecnologias mais modernas, a fim de buscar uma maior eficiência e otimização de processos para tornar os profissionais da área mais qualificados para o mercado de trabalho e se manterem competitivos e relevantes, já que essa é a tendência das próximas décadas. Bom, basicamente foi isso por enquanto. Muito obrigado pela atenção e eu fico aberto a dúvidas agora. Muito obrigado, Kevin. Parabéns. Enquanto isso, eu vou pedir para você parar a sua apresentação. O Giovanni já vai carregando a apresentação. Você falou que fica disponível para algumas dúvidas. Vamos deixar esse momento de sanar dúvidas para no final da nossa apresentação. Então, Giovanni, se você puder carregar já a sua apresentação. Apareceu? Ainda não. Aí está aparecendo, acho que tem que dar um F5, Giovanni. Agora sim. Então, Giovanni, fique à vontade, boa apresentação. Então, bom dia. O meu TCC é sobre a automatização da análise de crateramento em engrenagens cilíndricas de dentes retos. A linha de pesquisa é projeto de máquinas e manutenção industrial. Elas são relacionadas. O meu orientador é o professor Davi. Então, o roteiro dessa apresentação vai se dar pela introdução. A introdução vai se dividir em 4 partes: motivação, problema, justificativo e objetivos, fundamentação teórica, aspectos metodológicos e considerações parciais. A motivação. Como a engrenagem é um dos elementos mais relevantes associados ao projeto de máquinas, e nelas há diversos modos de falhas em engrenagens. Alguns tipos gerais de modos de falha são desgaste, fratura por impacto, ruptura por tensão, ruptura por fadiga. E há diversas razões pelas quais essas falhas podem acontecer. Ela pode ser um projeto mal realizado, uma aplicação inadequada, um defeito de fabricação, falta de manutenção e outros fatores. E dentro dessas falhas, a falha por crateramento é uma das mais importantes em engrenagem. Com base em todo esse contexto, um projeto bem planejado, bem estruturado, pode evitar que esse tipo de falhas possam ocorrer no futuro. Daí a motivação do TCC. O problema. Na engenharia mecânica se utiliza várias técnicas para dimensionar ou analisar um elemento. Muitas dessas técnicas envolvem cálculos, envolvem desenhos, e requerem, além do conhecimento do engenheiro, elas requerem tempo. Por isso que o uso de sistemas especialistas podem colaborar para o desenvolvimento dessas técnicas. Os sistemas especialistas são nada mais que programas de computador que transferem o conhecimento do especialista humano para uma base computacional. E elas são formas de reduzir o tempo e agilizar o processo. O crateramento, como mostrado na imagem acima, apenas o dente de baixo, pode-se ignorar, os outros dois de cima podem ser desconsiderados. É um tipo de falha que é causado por tensão de contato. Ele se caracteriza pelo desgaste dos dentes, da face dos dentes. Mais especificamente, quando duas superfícies rolam e deslizam uma contra a outra com determinado carregamento, pode ocorrer uma falha por fadiga superficial, que é o crateramento, após um certo número de ciclos de operação. Os fatores que podem influenciar a resistência do material com esse tipo de falha, os principais são as tensões de Hertz, o número de ciclos ao qual a superfície será submetida, o acabamento superficial, a dureza e a temperatura da operação. O justificativo. Então, com a chegada da indústria 4.0, houve a informatização na manufatura, com a internet das coisas, sistemas automatizados. Dessa forma, houve a necessidade de adaptação, precisando de uma maior agilidade na execução de tarefas. A engenharia se adaptou e continua se adaptando na busca de soluções para diferentes problemas que surgiram com a indústria 4.0. Devido à evolução de diversas áreas da engenharia, com o passar do tempo, esse desenvolvimento passou a se focar em encontrar mais novas soluções para os novos problemas que surgiram junto com a indústria 4.0. Outro grande foco também dessa evolução é no sentido de melhorar a eficiência na realização de atividades que já são conhecidas pelo engenheiro há algum tempo. Por isso, a criação de sistemas especialistas que automatizam os cálculos das engrenagens cilíndricas e dentes retos. Qual que é o objetivo dele? Auxiliar o engenheiro em tomar decisões
e tornar práticos estes cálculos, porque esse tipo de cálculo demanda muito tempo para sua realização. Essa praticidade facilita a entrega do diagnóstico para tomar decisão por parte do projetista, porque ele precisa, geralmente, fazer diversas modificações na parte inicial do projeto devido a diversos fatores, como limitação do processo, fabricação, custos, fornecedores e outras exigências. A utilização do framework web é para uma aparência mais amigável, tanto para aqueles que não possuem muita intimidade com linguagem de programação e compiladores, para execução de tal código, mas principalmente para agilizar o processo, com uma interface simplificada. Os objetivos do TCC são esses que estão na tela. O objetivo geral é desenvolver um sistema especialista em Python que seja capaz de realizar cálculos de tensão, contato e uma engrenagem cilíndrica e eventos retos. Com objetivos específicos, adaptar esses cálculos em uma estrutura de código em Python, implementar este código em framework web, demonstrar a aplicabilidade da linguagem de Python na engenharia, a sua importância, e propor um sistema especialista que seja capaz de mostrar resultados através de dados obtidos. Esses dados são os dados inseridos pelo usuário. As engrenagens cilíndricas de setos são o tipo mais comum de engrenagem, ou as suas aplicações se definem basicamente em diminuir ou aumentar a velocidade de rotação, alterar a quantidade de força ou torque, transmitir movimento de rotação para outro eixo e inverter sentido de rotação. Esse tipo de engrenagem é muito utilizado em caixas de redução. Geralmente, essas engrenagens são fabricadas de acordo com os padrões estabelecidos pela American Gear Manufacturing Association, AGMA, e American National Standards, ANSI. Neste TCC será utilizado AGMA. Então, a metodologia AGMA para engrenagem cilíndrica de setos. Como são várias equações, elas não caberiam, todas aqui demandaria muito tempo para explicar, só estou listando as duas principais, são a tensão ao contato AGMA e o fator de segurança AGMA ao contato. As demais equações são basicamente os elementos que compõem essas equações. Então, a linguagem de programação Python. Basicamente, a linguagem de programação Python é uma linguagem de alto nível, o que significa que ela possui uma sintaxe voltada para o entendimento humano, ela é mais intuitiva e mais fácil de aprender, e ela é a única linguagem de programação importante que usa indentação como forma de usar blocos de código. No Python ela é obrigatória, caso você não utilize, ela dá erro de compilação. A indentação é justamente esse espaço. Eu estou criando uma função def, e dentro desse bloco de código, isso aqui é a indentação, você precisa ter sempre. Na questão da popularidade do Python, como a gente pode ver aqui no gráfico, nos últimos 2 anos, principalmente, a popularidade do Python cresceu muito. Houve um interesse maior, principalmente no Brasil, o interesse do Python ultimamente ultrapassou até o Java. Na escolha, nesse trabalho, será utilizada a distribuição Anaconda. Ela é uma distribuição de software livre, ela é ideal para programação científica, porque ela já vem com vários pacotes importantes instalados e com alguns ambientes de trabalho. A escolha será pelo Jupyter, porque o Jupyter ele tem um ambiente amigável e ele une texto ao código, então ele fica muito fácil de se organizar na hora de você construir o seu programa. Aqui é a interface do Jupyter Notebook, ele é online, você entra no servidor e ele abre dentro do seu navegador. Frameworks Python e Django. Os frameworks, no caso desse trabalho, são frameworks Python, mas, no geral, os frameworks são softwares que facilitam a configuração para ambientes voltados para a web, como criações de site. Eles oferecem uma base estável para o desenvolvimento, eles possuem a infraestrutura pré-programada. Então, dessa forma, eles exigem menos do programador e tornam mais simples a criação de um software. Aqui é só a demonstração da versão do Django que está instalado no meu computador, utilizando a base do Anaconda, por isso que é a utilização do Anaconda, né? A versão 3.2, que é a versão mais recente até o momento. E aqui é só uma demonstração de um website, dependendo da habilidade do programador, é claro. Por exemplo, o Spotify é um website totalmente construído em Django. Então, os aspectos metodológicos. Foi realizado um levantamento bibliográfico
de modo a obter os dados para o desenvolvimento desse trabalho, com base em livros, artigos, teses, entre outros. Eu vou passar um slide mais à frente para explicar pelo fluxograma e depois eu retorno ali. Então, com todos os dados obtidos pelo levantamento bibliográfico, as equações o framework escolhido e a linguagem de programação, será implementada essas equações em linguagem de programação. Como alguns dados possuem análise gráfica, eles são retirados de forma visual. Esses gráficos serão adaptados, serão realizadas análises desses dados. Essas curvas serão adaptadas no editor de planilhas. Dessas curvas serão obtidas equações refinadas e serão incorporadas ao código. Após o código estar pronto, ele será criado um ambiente virtual de trabalho em Django. Será adaptado esse código para Django. E dentro dessa adaptação será realizada a otimização da interface, como forma de escolha de dados requeridos, os dados que serão colocados pelo usuário, e a escolha da apresentação dos resultados serão os dados emitidos pelo programa. Voltando só para responder essa pergunta, por que incorporar ao Django? Porque o Django possui um ambiente de trabalho e dentro dele você já pode começar a escrever o código main, né, que é toda a execução do seu programa. É basicamente por causa desses dois problemas, facilitar a verificação de erros e simplificar mudanças no código. Colocando essas equações fora do Django para depois adaptar, fica muito mais fácil verificar erros e simplificar mudanças no código, não precisando mexer na estrutura do Django. Então, nas considerações parciais, com a indústria 4.0, ela veio para aumentar a produtividade, reduzir custos, controlar o processo produtivo e outros benefícios. Ela busca um maior controle de processos. Com esse maior controle de processos, uma coleta de dados. Esses dados são dados de taxa de produção, perda de produtos, tempo de produção, e esses dados podem ser coletados, compartilhados e analisados. O papel da engenharia mecânica na indústria 4.0 é buscar por soluções que auxiliem no avanço dessas tecnologias. Esse é basicamente o papel da engenharia mecânica. A adaptação aos avanços industriais é que a engenharia mecânica, como ela é uma engenharia clássica, ela é uma área de fundamental importância na indústria, mas ela precisou se adaptar aos avanços industriais e o seu principal objetivo hoje em dia é buscar soluções para esses novos problemas da indústria 4.0. Por fim, os resultados esperados são a obtenção de uma interface simples. A obtenção de uma interface simples e de fácil interação. Espera-se que a adaptação dessas equações de linguagem Python reflita com os resultados condizentes com o esperado. O que quer dizer com reflita com os resultados condizentes com o esperado? Que os resultados que geralmente sairiam feitos à mão saiam pelo programa e retornar os valores buscados pelo usuário. Ou seja, essa interface, além de simples e fácil, ela consiga receber dados referentes às engrenagens e retornar os valores buscados pelo usuário. Por fim, aqui está a distribuição das atividades para o TCC2, o meu cronograma. Aqui estão algumas referências, apenas as principais, como foram mais de 41 referências que eu utilizei, aqui estão apenas as principais e as que foram utilizadas na construção dos slides. É isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Giovanni. Eu vou convidar, então, agora o João Felipe para ir projetando já a tela. Beleza. Muito obrigado, Giovanni. Então, da mesma forma que o Kevin, no final da apresentação de todos, aí eu vou fazer algumas considerações e também algumas dúvidas entre vocês vão ser levantadas. Então, tá bom. Está aparecendo a tela? Está aparecendo, João Felipe. Beleza. Fique à vontade. Tudo bem. Bom dia, eu sou o João Dobrovolski e vou apresentar a primeira parte do trabalho de conclusão de curso, que se trata do monitoramento da temperatura de discos de freio por meio do microcontrolador ESP8266. Meu orientador é o professor Dr. Davi Lira Nunes e a minha linha principal de pesquisa é projeto de máquinas e manutenção industrial. Primeiramente, vou esclarecer como que vai ser o andamento dessa apresentação, começando pela introdução, falar sobre a motivação desse estudo, o problema, a justificativa, os objetivos, e
também comentar sobre a fundamentação teórica, que foi usada como embasamento teórico nesse estudo. Os aspectos metodológicos que revelam todo o passo a passo para o cumprimento do desenvolvimento, as considerações parciais, que eu vou comentar sobre algumas partes do desenvolvimento que já foram feitas e as que ainda vão ser, e os resultados esperados, que vão ser efetivados com a conclusão do TCC2. O que me levou a fazer essa pesquisa? Bom, os conceitos da indústria 4.0 e a internet das coisas, que é o IoT, estão em alta nos dias de hoje porque se trata da inovação e de uma maneira mais eficiente de fazer as coisas, emprestando a ajuda da tecnologia a favor da sociedade. E o que faltava, então, era vincular isso a algum tema que necessitasse desse benefício que a indústria 4.0 possui. E um dos que eu tinha em mente era falar sobre os freio-a-disco de veículos. E faltou achar o problema. E o freio dos veículos é extremamente importante para o funcionamento deles e sempre tem que estar em um estado funcional para evitar acidente. Só que tem problema que envolve eles que não tem como saber que estão em execução, sem ser feita uma revisão completa do sistema de freio. E como, por exemplo, os flexíveis de freio, que permitem a passagem do fluido de freio, podem entupir ou obstruir, o que não permite a livre de pressão hidráulica, depois de despressionar o pedal. Isso vai manter a pastilha acionada. Ou os elementos da pinça de freio também podem estar com defeito, folga excessiva ou desgaste, que também vai fazer com que a pastilha fique pressionada contra o disco. E todos esses problemas vão fazer com que superaqueça o disco de freio, ou com que fique sempre em temperatura maior do que quando ele não está acionado, porque daí vai ficar tritando sempre a pastilha contra o disco. Outro problema é que quando é usado o freio, a maior parte da energia é usada para desacelerar, vai para o eixo dianteiro, por causa da transferência de carga. Isso tem que ser ajustado quando é feita manutenção, e quando ela é incorreta ou incompleta do veículo, pode ser que o eixo dianteiro seja muito mais rígido que o traseiro. Pensando nisso, o porquê de estudar esse problema é, em conjunto com a automação, tornar mais eficiente a manutenção de freio a disco, o que vai aumentar a segurança e, por consequência, diminuir os custos, pois tem que lembrar que uma medida de segurança só é cara se não for eficiente. Se ela tem a agregar, a longo prazo, diminui muito acidente. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é desenvolver um dispositivo portátil capaz de analisar em tempo real a temperatura e diferença térmica entre os discos de freio de veículo através do sensor temperatura infravermelho, com o propósito de verificar possíveis falhas técnicas. E é por isso que fica exclusivo para freio a disco, porque no freio a tambor, o sensor não ia conseguir captar a temperatura no lugar que está sendo tritado, porque está dentro do tambor. Mas a tendência mundial é aumentar a produção de veículo com freio a disco nas 4 rodas, e hoje a maioria dos carros populares tem só no eixo dianteiro. Mas foi feita uma pesquisa e entre os 50 carros mais vendidos no Brasil, em 2020, todos têm freio a disco nas dianteiras e 13 deles têm todas as rodas. Se for ver em número, cerca de 19% de todas as unidades produzidas, desses 50 mais vendidos, tem freio a disco nos eixos, em todos os eixos. Não que seja problema aplicar o trabalho em carro somente no dianteiro, mas ficaria um pouco mais limitado e esse estudo não ia conseguir identificar o desbalanceamento entre os freios dos eixos, que é o problema que eu expliquei aqui atrás. A parte de fundamentação teórica é que vai garantir a confiabilidade e qualidade técnica científica do trabalho. E nesse trabalho foi usada muita referência em tese de TCC, mestrado, doutorado, além de alguns livros acadêmicos, como o autor como Encropera, por exemplo, que é bastante usado no curso. E nessa parte é representado com embasamento científico a parte dos freios a disco, que envolve o disco de freio, o sensor infravermelho, o microcontrolador, algumas considerações e equações de transferência de calor, a modelagem computacional e o protocolo MQTT, que auxilia a usar os microcontroladores via Wi-Fi. Nos aspectos metodológicos é onde se concentra a parte de instrução e explicação de como que vai ser feito o desenvolvimento. Para se ter um prosseguimento satisfatório e garantir a coleta de dados no disco de freio, o trabalho pode ser dividido em 4 etapas. A primeira é a concepção da modelagem computacional para análise térmica do disco de freio, e para isso é usado o software Solid Edge, junto com a extensão dele para estudo CFD, que é estudo computacional de fluidos, o FluFD. Primeiro foi feito um modelo digital pela plataforma CAD, que é esse que pode ver aqui. Ele é um modelo de disco de freio ventilado de forma simplificada. E ele é o disco de freio mais usado atualmente, principalmente no eixo dianteiro dos veículos. Depois, para a parte de desenvolvimento, tem que ser feito um estudo na plataforma CAI, que vai mostrar o comportamento do disco de freio quando em frenagem, e vai ser feito um estudo térmico pelo método de elementos finitos e outro pelo método de volumes finitos. E fazendo isso vai dar para saber a localização mais sensível do ponto de vista térmico no disco de freio e onde que vai esquentar mais.
para ver o lugar mais adequado de se localizar o sensor de temperatura. A segunda etapa é onde vai ser feita a elaboração do sistema de funcionamento dos sensores e microcontroladores. E para isso tem que ter na imagem, isso que está na imagem, os microcontroladores, os sensores, os jumpers, as cases de bateria, caso precise desconectar o USB do computador. É nessa etapa que pode ser usado o protocolo MQTT, falado anteriormente, para auxílio. E ele foi falado na parte de fundamentação teórica. Também tem que ser feito a parte de programação para receber os dados de temperatura dos sensores, e tendo esses dados, eu vou converter para gráfico de temperatura em função do tempo, e fazer uma comparação entre os dois vai ser bem mais fácil. A terceira etapa é o desenvolvimento da estrutura dos protótipos, e é basicamente acoplar os componentes da segunda etapa na calota do veículo. O microcontrolador e a bateria vão ficar na parte central do eixo, enquanto que o sensor vai ficar em uma dessas regiões marcada em vermelho na imagem. É possível usar essa localização de forma eficiente, porque o estudo da plataforma CAI já foi feito, e o que vamos comentar mais para frente na parte de considerações do desenvolvimento. Falando sobre as limitações desse estudo de caso, é que a calota do veículo cobaia é aro 14, e o que é essa da imagem. Então, só pode ser efetuado nessa escala de aro. Também tem limitação quanto à água, não podendo ser usado em dias chuvosos, como hoje aqui em Guarapuava, e quanto à velocidade do veículo, não ultrapassando 60 km por hora, só a fim de garantir que a estrutura vai ser preservada. A quarta etapa é só teste de validação, e caso não tenha falha de implementação dos testes, o projeto pode ser validado e implementado. Aqui é mostrada a tabela de custos, que dá para ver que o estudo vai ser focado na fabricação de 2 modelos, que já é suficiente para demonstrar o funcionamento em conjunto deles e a comutação desses sistemas cyberfísicos. E o que está em asterisco, que tem chance de haver mudança, porque ainda não foi feito, mas é o estimado. Dá para ver que o custo máximo aproximado é de R$ 354 para 2 modelos, e o que acaba sendo mais caro mesmo é o sensor de temperatura infravermelho e o microcontrolador, que são as partes mais importantes do projeto. E vale destacar que eles estão caros porque dependem muito do preço do dólar, que aqui no Brasil não ajuda muito. Vou falar agora um pouco do desenvolvimento, do que já foi feito e do que ainda precisa ser feito no TCC2. Foi feita a parte da modelagem CAI, para saber o comportamento térmico do disco de freio e assumir a posição do sensor. Essa foto está representando o estudo térmico por elementos finitos e em estado estático. O valor da temperatura não é relevante, dá para ver que está em torno de 450 graus. E não é relevante porque, como dado de entrada, foi usado valores hipotéticos. O que está importando aqui é a informação de onde que vai se localizar a área que tem maior influência térmica pelo atrito. Dá para ver que a zona mais externa do disco de freio, e ela coincide bem certo nos espaçamentos da calota. Esses aqui. A parte externa. Essa outra imagem representa o estudo térmico por volumes finitos, e a vantagem dela é que dá para fazer o estudo simulando o disco em rotação, que é o caso da direita. Aqui nessa da esquerda tem o disco estático, e os dados entrados são o mesmo, dá para ver que a temperatura do disco de freio fica próximo, por elementos finitos, próximo de 450 graus. E essa aqui, a segunda imagem, ela está mais bem representada, com o disco rotacionando a 60 rads por segundo. E esses 60 rads por segundo simula aproximadamente o veículo cobaia a 60 km por hora, devido ao diâmetro da roda e tudo mais. Esse estudo foi feito para simular o comportamento do disco estático e dinâmico e demonstra o quanto que a rotação dele influencia no resfriamento, dando tanto também a importância de fazer o sistema que ajuda a circulação de ar no disco, que é o caso dos discos ventilados. Os próximos passos são a elaboração do sistema funcional de sensores, desenvolvimento da estrutura do projeto e teste para validação, assim como eu tinha comentado na parte dos aspectos metodológicos. Os resultados esperados são uma intercomunicação entre esse sistema cyberfísico com a ajuda da internet das coisas. Para que se tenha uma aquisição de dados em tempo real para qualquer lugar do mundo que tenha internet de forma inteligente para tomar decisões, e o que se espera também é que esse trabalho possa influenciar o uso da indústria 4.0 e que essa metodologia se difunda para outras áreas que possam se beneficiar do uso da automação. Essas são algumas referências que eu usei para as imagens, e é isso o trabalho. João Felipe, muito obrigado, parabéns. Obrigado. Até o momento, parabéns aos 3. Vou convidar então agora o Rafael para projetar a apresentação. E, como eu já tinha comentado, só no final que a gente faz as perguntas. Aqui só falta um F5. Fique à vontade, está aparecendo, Rafael. Boa apresentação. Obrigado.
Então, bom dia, meu nome é Rafael Zadonai, meu orientador é o professor Dr. Davi Lira Nunes, e agora estarei apresentando meu trabalho de TCC, que é o protótipo de pessário por meio de projeto e manufatura assistida por computador. Então, como introdução, temos primeiramente a motivação do meu trabalho, onde, diante da pandemia de Covid-19, uma médica ginecologista da região de Guarapuava observou a necessidade por alternativas no tratamento do prolapso de órgãos pélvicos, o POP, feminino, doença que atinge entre 21,7% a 30% das mulheres, número que pode variar de até 50%, dependendo da literatura adotada. E também promover a integração entre a UTFPR, Engenharia Mecânica e o meio público com o desenvolvimento de um projeto de pessário para a profissional de saúde. O problema, ou melhor, a necessidade, está atrelada à sobrecarga na rede pública e privada de saúde de Guarapuava e do Brasil, que em geral já sofre com esses problemas e só se agravaram por conta da pandemia. Além disso, o tratamento do POP hoje no Brasil é realizado em sua grande maioria por meio de procedimentos cirúrgicos, que estão impossibilitados no momento e, em geral, são extremamente custosos para o SUS. Neste contexto, surgem os pessários, que são ótimas alternativas conservadoras para o tratamento da condição e sendo usados em grande parte do mundo, porém pouco difundidos no Brasil. A justificativa, além de estar atrelada à necessidade observada pela profissional de saúde, também está no fato de que as cirurgias de correção do POP possuem taxas de reoperação de até 30%, dependendo dos casos. E agora, com dados, pessários são recomendados como primeira opção de tratamento por 77% dos membros da Associação Americana de Uroginecologia, além de serem alternativas conservadoras, atendendo o escopo de pacientes que, por algum motivo, não conseguem realizar cirurgias e são relativamente baratas. Como objetivo, o trabalho busca desenvolver um molde protótipo de pessário do tipo donut, de baixo custo e de tamanho médio, utilizando as ferramentas de projeto mecânico e manufatura assistida por computador. Como objetivos específicos, o trabalho busca realizar a integração da universidade com o meio público de saúde de Guarapuava, revisando a utilização dos pessários no Brasil e no mundo, modelar e propor um protótipo de pessário de tamanho médio, analisando e demonstrando a viabilidade técnica e econômica do projeto. Agora, como para a fundamentação teórica, temos que o prolapso de órgãos pélvicos feminino é caracterizado pelo desvio de um ou mais órgãos pélvicos de sua anatomia natural, por meio do canal vaginal. Ele é classificado de acordo com seu grau de severidade, que vai de 0 até o valor de 4, por meio do método de avaliação POP-Q. Esse problema atinge com algum grau de severidade uma grande quantidade de mulheres e pode ser impulsionado por fatores como obesidade, paridade e principalmente idade avançada. Na imagem mostrada no slide, dá para ver um útero e o canal vaginal, além dos parâmetros utilizados para avaliação POP-Q. Os pessários são dispositivos médicos feitos geralmente de silicone, sendo confiáveis e eficazes, representando uma ótima alternativa conservadora de tratamento para o POP. Há diversos tipos de pessário, como mostra a imagem ao lado, porém, esse trabalho focará no desenvolvimento de um pessário do tipo donut, que é o elemento D presente na imagem. Aqui temos a representação da utilização de um pessário do tipo donut no canal vaginal, e este é um pessário de preenchimento, mas também existem pessários do tipo suporte ou do tipo misto, que compreende a utilização de pessários de ambos os tipos, né? Tipo suporte, tipo preenchimento. O projeto assistido por computador, o projeto protótipo assistido por computador, é hoje fundamental para qualquer profissional de engenharia, bem como permitiu uma melhor integração entre as áreas da mecânica e da medicina. As ferramentas CAD permitem uma adequada modelagem do projeto, o CAI permite a realização de análise de engenharias, o CAM permite a realização e o planejamento da manufatura e da geração do código G, e por fim, a máquina CNC é capaz de interpretar o código e realizar a usinagem do protótipo final. Os moldes de injeção podem ser utilizados como ferramenta para a fabricação de pessários,
por meio da aplicação de silicone líquido. Eles geralmente possuem um sistema de alimentação, de refrigeração, de cavidades, de extração, de alinhamento e guia, além de um escape para gases, sendo que nem sempre o molde terá todos esses sistemas, a depender da sua aplicação. Para a fabricação desse molde, é possível utilizar diferentes materiais, porém, no caso do meu trabalho, é proposta a utilização do aço inox, por conta das suas resistências antioxidantes e ideais para usos da medicina. Então, para o desenvolvimento e manufatura, será utilizado os softwares Autodesk Fusion 360 e o Siemens NX, além da geração de um código G com linguagem FANUC para adequada leitura da máquina CNC Romi D600 presente no campus do TFPR Guarapuava. Como aspectos metodológicos, utilizei o método de pesquisa da ciência de concepção, DSR, que segue o esquema interativo mostrado na imagem do slide. Ou seja, a identificação da oportunidade de pesquisa e motivação, definição dos objetivos da solução, concepção e desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação, podendo ser iterativo entre as etapas. Então, como a identificação da oportunidade de pesquisa, realizei a coleta de dados relevantes por meio de revisões bibliográficas, dados presentes na base de dados do SUS e um questionário destinado a requisitante. Como definição dos objetivos da solução, novamente temos o questionário para requisitante, que irá definir o foco do produto a ser desenvolvido no projeto, além da realização de uma pesquisa de preços de pessários no mercado. Como concepção e desenvolvimento, estarei utilizando as ferramentas CAD, CAM, já mencionadas anteriormente, além de se basear no seguinte fluxograma interativo para confecção de moldes, que parte desde a definição dos parâmetros de projeto até o seu detalhamento final em folha de desenho. Para a etapa de demonstração, utilizarei as fundamentações teóricas, softwares de simulação e análise de custos, por meio da captação de dados para a tabela presente no slide, que tem como componentes custos constituintes, como custo de modelagem do projeto, software CAD-CAM, software CAI, material do molde, manufatura do molde, silicone, que será utilizado o MED 4940 por fins de produção do pressário do tipo donut e manufatura do pressário, todos baseados num custo médio de mercado e um custo total, dando uma visão geral de quanto irá custar o meu projeto. Para a parte de avaliação e comunicação, será feita por meio da aprovação do projeto pela especialista da área médica e pela publicação e apresentação como trabalho de conclusão de curso da UTFPR. Nas considerações parciais, tenho os dados coletados referentes ao questionário para requisitante, com informações importantes, como qual é o tipo de pressário mais recomendado e bem aceito no seu consultório, que ela respondeu que é o tipo donut, do tamanho médio, e além de busca dos preços médios de pressários à venda no Brasil. No caso, foi em média R$ 450. Aqui vemos duas imagens como esboço do meu molde e protótipo já modelado em CAD. Então, dá uma visão geral de como ficará a versão final do meu molde e como será feita a utilização dele. E para finalizar a apresentação, temos que para o TCC2 é esperado a finalização da proposta de um protótipo de molde para pressários do tipo donut e o desenvolvimento e validação do mesmo, a realização das análises de simulação e seu planejamento de manufatura em fresa CNC. Muito obrigado, aqui estão as referências utilizadas nos slides. Rafael, muito obrigado a você pela sua apresentação. Agora eu vou convidar, então, o aluno Lucas Pisaia, não sei se você quer falar ou fazer alguma pequena apresentação, compartilhar alguma tela? Pois eu tenho aqui, professor. Pode, então. Posso compartilhar? Tá, fique à vontade, Lucas. Deixa eu mexer aqui.
Não estou achando onde é que é a coisa que eu poder compartilhar. Na parte inferior direita, Aqui. tem apresentar. Muito bem, muito obrigado. Vamos lá. Está aparecendo a Acho sua que- imagem. Então, beleza. Deixa eu só... foi para apresentação? Foi. Acho que estou dando um F5. Fique à vontade, Lucas. Perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Para nós, o professor Davi pediu uma atualização no nosso trabalho para vocês, então foi mais uma conversa sobre o que a gente fez aqui até agora. Então, o meu trabalho ele vai ser relacionado à automatização do dimensionamento de um veio lento de um aerogerador interface amigável. No português de Portugal, veio é eixo. Então, a gente demorou um pouco para acostumar, mas agora já tá na cabeça. Então, a justificativa, eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso daí, principalmente nos outros trabalhos, tem muita relação, mas pelo veio ser uma parte essencial em projetos mecânicos, né? E em especial o veio lento de um aerogerador, ele suporta ali, o torque do retor da caixa de engrenagem, age como um guia no movimento da rotação. Então, é uma ideia também, o que justifica muito esse trabalho é automatizar e otimizar o tempo de um projetista, um engenheiro, que vai precisar fazer o cálculo desse dimensionamento. Por fim, uma interface amigável para que qualquer pessoa, independente saiba ou não programação, possa utilizar. Então, o objetivo, como já foi falado, elaboração de um programa computacional para automatizar e auxiliar o dimensionamento da análise de um eixo de um veio, usando o veio lento de um aerogerador como exemplo em uma interface amigável para o usuário. Vocês vão ver muita similaridade, muita relação com a tese feita pelo Almir, que alguns de vocês até estão usando como base. Então, indo direto para um aerogerador. Então, acredito que todo mundo aqui saiba, mas o vento vai ali nas pás do aerogerador, então, com o rotor ele vai rodar o veio lento, que no caso é esse daqui, e o veio lento ele passa o movimento para a caixa de engrenagens ou caixa de velocidades, que então o veio rápido, de alta velocidade, ele vai transferir isso para o gerador e daí isso que vai gerar a energia. Então, só outra representação, com o rotor shaft, ou com o main shaft ali, que vai ser trabalhado nesse trabalho, ou melhor, que ele vai ser usado para exemplificar e meio que para validar tudo que foi feito. Então, para fazer o dimensionamento e análise do fator de segurança, a gente tem que pegar algum ponto de concentração de tensão ali no veio, certo? Seja alguma mudança de diâmetro, algum ressalto, assim por diante. Então, o código base ele vai dar o retorno do diâmetro ou do fator de segurança. E eu gosto de destacar a tese do Almir, porque o código dele é realmente a base para o meu código e é meio que o ponto de partida para esse trabalho. Então, aqui é praticamente com nenhuma mudança do código base dele. Nessa é a versão que ele fez em português. Eu gosto muito dessa versão, mas eu acho que ele carrega algumas coisas que podem ser melhoradas, como é o caso de ter que escrever o acabamento superficial, o tipo de carga. Se você não escrever conforme tá na base do programa, ele acaba não passando. E eu gosto que o Almir ele não faz isso com a versão em inglês do programa. Então ele já dá o número relacionado àquela opção. Aí foi só uma simulação rápida que eu fiz em relação a uns dados de um outro trabalho de outra tese que eu tinha encontrado. Mas é isso que ele vai retornar no final. O fator de segurança ali, o de Goodman, Soderbergh, o de Gerber e o de Asm também. Então, comparando isso com o von Mises, eu acho essa sacada do Almir muito boa de ter essa comparação com o von Mises. Então, algumas atualizações. Eu tenho a ideia do código ele ser mais direto e mais prático. Então, ele vai ter duas saídas de informação. Uma tabela com o fator de segurança e uma tabela com o diâmetro, dando sugestões para o usuário
de como que ele pode melhorar ou otimizar aquele elemento. Então, seja mudando o material, seja mudando o acabamento, diminuindo, aumentando o diâmetro, né, o que for. Eu penso em fazer uma biblioteca com essas possíveis sugestões e mudanças para que tenha algo para que tenha bastante opção para o usuário na hora dele decidir. Aí vai, se ele vai aceitar ou não as sugestões e se vai ser calculado um novo fator de segurança ou não. A interface, eu penso em fazer com o Django, como um dos nossos colegas aqui. Eu não tinha até começar com esse trabalho tanta familiaridade com o Python, muito menos com o Django, então está sendo um desafio no meio desse projeto. Com o Python eu já me sinto mais próximo, mas com o Django ainda tenho alguns problemas e que eu estou batalhando aqui para conseguir levar esse código para a interface. Então, seguindo aqui, tem 2 trabalhos que foram feitos aqui no IPB, que eles carregam conceitos que eu quero colocar nos meus também. Então, o primeiro ele foi uma automatização do projeto de ancoragem de terminações e dos flexíveis marinhos. Ele fez o cálculo automatizado em relação ao projeto completo de uma abraçadeira. E eu gosto dessa relação que ele coloca de tempo e redução do tempo, esforço e redução do esforço, para meio que dar mais valor para aquele trabalho que foi feito e para otimizar o tempo de quem iria fazer aquilo ali. E o segundo é a tese do Renan, que é a automatização do projeto de um sistema motor alimentado à gasificação da madeira. Então ele faz um aplicativo, depois eu vou até mostrar ali para vocês, que eu penso do meu projeto ele ficar mais ou menos com mais ou menos essa cara, porque eu acho que ele é simples, eu acho que ele traz muita coisa. O Renan ele acaba trazendo depois um PDF em relação ao dimensionamento, mas isso daí eu acho que já não entra no escopo do meu. Então, em relação ao aplicativo que eu comentei, deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver agora o navegador também? Sim. Tá. Então, esse daqui é do projeto do Renan. Só colocar qualquer dado aqui, que até o mesmo que ele usa lá. Então, ele vai dar os parâmetros do sistema aqui, quantidade de gás, biomassa consumida, volume de biomassa, depois as medidas do gaseificador, medidas do trocador, do filtro, e por último, se eu quiser obter esses desenhos em um PDF, eu vou conseguir. Eu acho isso muito interessante, mas meio que foge, pelo menos do escopo do meu projeto, eu acredito. Então, mas essa interface dele, eu acho que vai de encontro com a interface amigável que o professor Davi sempre comenta com a gente. Beleza? É isso, pessoal. Lucas, muito obrigado pela sua apresentação. Depois a gente vai fazer uma integração com os teus colegas aqui do Brasil e os TCCs, os projetos. Então agora eu convido o Matheus para você projetar a sua tela, Matheus, e sim, professor, comentar um pouco do seu trabalho. Tá bem, eu vou apresentar aqui. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo, fique à vontade. Tá, só um minuto. Bom, eu queria poder ver vocês na segunda tela, mas não tá acontecendo. Bom, tudo bem, eu fico sem ver vocês mesmo. Bom, boa tarde, pessoal. Na verdade, eu acho que é bom dia, né? Meu nome é Matheus, eu sou aluno de dupla diplomação aqui em Portugal, com o Instituto Politécnico Bragança, no caso, para me formar com bacharelado em Engenharia Mecânica UTFPR Guarapuava e mestrado em Engenharia Industrial aqui pelo IPB. Eu trouxe aqui, eu fiz uma breve apresentação para apresentar para vocês o que eu desenvolvi aqui até o momento em relação à minha tese de mestrado, a pedido do professor Davi, justamente para ter essa integração e que o pessoal conheça o que a gente está desenvolvendo aqui. O título da minha tese é Análise de resistência à flexão e ao crateramento de uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Eu acho que é parecido com o do nosso colega Giovanni, só que ele vai falar sobre engrenagens de dentes retos. Bom, a justificativa da escolha do trabalho. Inclusive, eu peguei uma frase do
uma publicação do professor Davi, onde a engrenagem é um dos elementos de transmissão mais usados e que ainda proporciona a inclusão de novas tecnologias na engenharia mecânica. A engrenagem de aço é uma das justificativas. Também que as avarias em caixas de engrenagens de aerogeradores causam tempos de parada elevado, normalmente envolve altos custos, e a energia eólica é crescente, cada vez mais presente no mundo todo, com destaque para o Brasil e para Portugal. Inclusive, eu e o Lucas, como vocês perceberam, iremos trabalhar com aerogeradores. A gente acabou se aproximando um pouco dessa área aqui em Portugal, na disciplina que a gente cursou de energias renováveis, onde a gente teve um professor bem proativo, assim, que acabou nos aproximando desse meio, e aonde a geração de energia eólica aqui no país é bem crescente, e a gente acabou conhecendo essa área aqui. Bom, o objetivo geral do trabalho é analisar a fadiga em uma engrenagem de helicoidais presente na caixa de engrenagens de um gerador de energia eólico, com o auxílio da norma ANSI-AGMA, com o intuito de avaliar o dimensionamento proposto pelo fabricante. Eu trouxe aqui umas imagens para ilustração. Os aerogeradores normalmente utilizam caixas de engrenagens planetárias, apesar de que essa não está com engrenagens de dentes helicoidais, como vocês podem ver, são engrenagens de dentes retos, mas a maioria delas são com engrenagens de dentes helicoidais. Bom, quanto aos objetivos específicos, brevemente eu vou ler aqui para vocês. Eu tenho que fazer o levantamento, já fiz, na verdade, né? Levantamento da importância de geradores elétricos e eólicos no mundo, detalhamento das principais partes do aerogerador, também investigar a ocorrência e os agravantes da falha de engrenagens em caixas e velocidades de aerogeradores, explorar artigos científicos atuais que abordam o conteúdo de análise de fadiga em engrenagens, preferencialmente a partir da norma ANSI-AGMA, desenvolver uma análise a partir da norma ANSI-AGMA para cálculo de fadiga em engrenagem, analisar o dimensionamento de alguma engrenagem utilizada em algum modelo de caixa de engrenagem, empregada em determinado aerogerador. Eu não tenho esses dados ainda, porque como o Lucas falou, de princípio achamos que essa proximidade IPB-indústria seria mais facilitada, mas ainda não conseguimos esse contato com alguns parques eólicos que tem aqui próximo de Bragança, inclusive tem um aqui a 15 minutos daqui, para poder se aproximar das indústrias fabricantes e conseguir pegar realmente um modelo prático. E está aqui grifado em verde algumas coisas que vocês podem estar achando estranho, mas é que são alguns objetivos específicos que estou com ideia e conversando com o professor Davi, inclusive tem alguns outros que o professor Davi me deu ideia recentemente, mas ainda não deu muito tempo de estudar e ver se iremos fazer ou não. Que seria produzir um projeto CAD dessa engrenagem e a simulação dinâmica com auxílio de algum software, comparar os resultados obtidos da norma ANSI-AGMA com a simulação do software, e também desenvolver uma plataforma online, um programa com interface simplificada para análise do coeficiente de segurança para projeto de engrenagem, que eu acho que tem muito a ver com o que o Giovanni vai fazer também. Bom, o que eu desenvolvi aqui até o momento foi estudar a norma, né? A norma que fala sobre os fatores de classificação fundamentais e métodos de cálculo para engrenagem de dentes retos helicoidais, e o mercado de energia eólica na Europa. Já desenvolvi a fundamentação teórica, onde eu coloco a teoria toda sobre aerogeradores, sua importância, o funcionamento e principais componentes, e também o método de cálculo de fadiga a partir da norma, ou seja, onde eu coloco as principais partes de cálculo da norma AGMA que eu irei utilizar, né? Também praticamente finalizei os aspectos metodológicos, onde eu explico de forma mais clara os métodos de cálculos abordados na norma AGMA, e também desenvolvi alguns fluxogramas, esses de autoria própria, para facilitar no momento de seguir um raciocínio para desenvolver os cálculos. Muitas vezes é um pouco confuso na norma, você tem que estar indo e voltando, e a partir de um fluxograma, muitas vezes fica mais visível, né? Como eu trouxe aqui um exemplo de um dos fluxogramas que eu coloquei, que eu já desenvolvi, está no trabalho, que é em relação ao cálculo do fator de segurança de flexão. Fator de segurança, AGMA, flexão. É muito fácil, acho que olhando assim vocês conseguem perceber o raciocínio do cálculo, onde para encontrar o fator de segurança eu preciso encontrar a tensão de flexão, e eu dou os caminhos aonde que está essa tensão, como eu faço para encontrar essa tensão de flexão no meu trabalho. Onde no caso ali tem um ou, porque você tem dois caminhos a partir de uma determinada tabela, ou a partir de uma figura, de duas figuras, né, para você encontrar a tensão de flexão permitida. E assim por diante, tanto como, por exemplo, lá no final, o cálculo do fator de confiabilidade, você tem 3 caminhos diferentes também para encontrar esse fator de confiabilidade, e ao fim, com todos esses fatores em mãos, você consegue, jogando na equação 40, encontrar o fator de segurança.